Fala, Tricolada! Infelizmente não teve como fazer a live do final do jogo, porque eu não tinha cabeça para fazer, eu perdi meu padrinho, irmão de minha mãe, daí não tinha como, não tinha condições de fazer a live, mas agradeço muito todas as palavras que eu recebi no Twitter, aqui no YouTube também, agradecendo aos meus inscritos, até não inscritos, torcedores de outros clubes que me deram mensagens de apoio. Muito obrigado, vocês são muito bons, eu agradeço a todos vocês. Mas vamos em frente, vamos seguir a vida, porque a vida precisa ser levada à frente. Mas reafirmo aqui, muito obrigado pelas palavras de vocês e pelos incentivos e palavras de apoio. Então vamos em frente, porque o Fluminense precisa da gente, o Fluminense precisa também da sua torcida. E o Fluminense, com mais essa eliminação agora pela Copa do Brasil, o Fluminense foi eliminado pelo possante União La Calera na Copa Sul-Americana, recebendo um prejuízo enorme por não ter chegado às oitavas de finais. Agora o Fluminense novamente recebe uma outra pancada financeira, agora na Copa do Brasil, sendo eliminado antes das oitavas de finais. São duas eliminações antes das oitavas de finais, comandada pelo mesmo treinador, Odair Hellmann. O Fluminense tem um prejuízo estimado por não ter chegado às oitavas de finais nessas duas competições na casa de 6 milhões de reais. E poderia ser muito maior, o prejuízo pode ser muito maior, principalmente devido à não presença da torcida no estádio. Somos nós, torcedores, que vamos pagar esse prejuízo de 6 milhões de reais. A rapaziada que paga 10 reais de sócio torcedor, paga 40, paga 100 e pouco, que coloca a esposa, que coloca o filho como sócio torcedor. É essa gente que vai pagar esses 6 milhões de reais de prejuízo? Não creio que seja o pessoal que usa a piscina, que usa a quadra de tênis, que usa a sauna do clube, que está tudo ok, tudo funcionando bonitinho. Essa gente não tem condições de pagar esse prejuízo de 6 milhões. Quem vai pagar sou eu, quem vai pagar é você. São todos os sócios torcedores que vão pagar esse prejuízo de 6 milhões. E esse dinheiro que está entrando no clube está sendo usado para pagar o Nenê se arrastando dentro de campo, para pagar Ganso, para pagar Muriel, para pagar renovação de Matheus Ferraz, para pagar Egídio, para pagar Hudson, Danilo Barcelos, 2 anos e meio. Nós, sócios torcedores, que pegamos sol, que pegamos chuva, que vamos para fila, vamos para quiosque, vamos para a loja do Fluminense, comprar a terceira camisa que lançou, mesmo sem ter dinheiro. Rapaziada desempregada que junta um dinheiro para comprar a camisa nova do Fluminense, para comprar um copo, para comprar uma caneca, para comprar um porta-retrato, para comprar um calção do Fluminense, um meião, comprar produtos do Fluminense. Somos nós que vamos pagar esse prejuízo de 6 milhões de reais. E até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, o treinador continua empregado. Um clube que pega o seu dinheiro, pagando com seu sócio torcedor um monte de baranga de jogador ruim, péssimo e horroroso. Se o Fluminense fosse um clube sério, tivesse um presidente que respeitasse sua torcida, que ouvisse a sua torcida, tivesse o mínimo de consideração com aquela rapaziada que paga o sócio torcedor. É unânime nas redes sociais, é só ele abrir o Twitter, é só ele abrir o Facebook, é só ele abrir qualquer rede social. Ele vai ver a torcida está 100% insatisfeita com o treinador. A torcida está 100% insatisfeita com o seu vice de futebol, que administra isso tudo. É o vice de futebol que mantém o Angione no cargo. É o vice de futebol que mantém o técnico Odair empregado. E até esse momento que eu estou fazendo esse vídeo, o treinador é o mesmo e o Angione ainda continua no comando da equipe. Mas quem é o vice de futebol desse clube? É o presidente do clube. É o próprio Mário Bittencourt, que até esse momento que eu estou fazendo esse vídeo não se afastou do cargo que ele é incapaz de administrar, porque ele não entende nada de futebol. O senhor Mário Bittencourt, ele não tem condições de ser vice de futebol, pelo simples motivo de não conhecer futebol. Ele não sabe. Ele sabe menos do que eu, ele sabe menos do que você, ele sabe menos de qualquer torcedor. Porque se ele soubesse 1% de futebol, ele teria demitido o Odair no vestiário. Ele teria afastado o Angione quando perdeu o Evanilson, de graça. E ele não afastou o Angione. O Angione continua com seu emprego. Quando o Odair foi eliminado pelo União La Calera
o São Cristóvão do futebol sul-americano, da forma vexatória que foi, e manteve ele até o ponto de ser eliminado também agora na Copa do Brasil, pelo time do Atlético Goianiense, isso mostra que ele não conhece nada de futebol. E quando ele vai para as coletivas, o único grupo que ele consegue diminuir e inferiorizar e ridicularizar sou eu e você, torcedor do Fluminense. Você que compra a camisa número 3 que acaba de sair da loja, tirando dinheiro de não sei de onde, que vocês tiram dinheiro para comprar uma camisa de R$250. Ele vai para a coletiva para ridicularizar você que paga ingresso, que paga sócio torcedor de R$10, paga de 40, paga de 100, tudo pelo Flu. Para poder manter empregado Egídio, para poder manter empregado Muriel, para poder manter empregado Nenê se arrastando dentro de campo com 39 anos de idade, com mais de uma temporada pela frente. E ele vai para a coletiva dizer que eu e você não entendemos nada de futebol, que não damos 2 treinos na vida, que somos analfabetos de bola. Quem é que conhece futebol? O senhor Odair, que bota um time desse dentro de campo, que faz uma escalação dessa e consegue fazer 5 substituições erradas. Nenhuma criança de 12 anos, de 15 anos, nenhum bebê prematuro faria tanta besteira em substituição num jogo de futebol. Somente um treinador que não sabe nada de futebol. Mas o vice-presidente de futebol do Fluminense, que afastou o Celso Barros, o seu vice de chapa, que graças a ele foi eleito presidente do clube, porque teve muita gente que votou no Mário por causa do Celso, que afastou ele e tomou de sequestro a vice-presidência de futebol, acha que sabe mais do que eu e você. Ele se coloca acima da torcida, mas eu digo para ele que ninguém é maior do que a torcida do Fluminense, ninguém. E se o Fluminense está de pé hoje é graças à sua torcida. Se o Fluminense Futebol Clube tem uma alma, essa alma se chama torcida do Fluminense. Essa mesma torcida que criou o termo torcida, quando mulheres e homens iam para a arquibancada das Laranjeiras, que tá as traças, largada, passando mão de tinta para enfeitar, para esconder as rachaduras. Quando homens e mulheres iam lá para a arquibancada com seus chapéus, torcer de nervoso, porque naquele tempo já passava nervoso com o Fluminense, e as mulheres torciam seus lenços de nervoso, aí se criou o termo torcida. Graças a essa gente que criou o termo torcida, que sustenta o Fluminense até hoje com seu sócio-torcedor. Tira o sócio-torcedor, não sobra nada, não sobra piscina, não sobra sauna, não sobra quadra de tênis para flamenguista jogar. É a torcida do Fluminense, respeita a torcida do Fluminense, Mário. Tá todo mundo insatisfeito com o treinador, tá todo mundo insatisfeito com o Angione, tá todo mundo insatisfeito com você. Estamos todos insatisfeitos. É só você ligar lá o seu celular e olhar no Twitter e na rede social. Mas você não deve estar fazendo isso. A vaidade, o ego não lhe permite fazer isso. Você não se dá bem com crítica, mas a crítica faz a gente crescer, Mário. Faz a gente ser melhores pessoas. Reconheça seu erro, ouça a torcida. O Fluminense sem torcida é nada. E não se esqueça que o Fluminense é futebol clube. Não adianta ter sauna funcionando, não adianta ter piscina cheia, não adianta ter quadra de tênis em funcionamento quando o futebol está igual Laranjeiras, rachada, abandonada, desprezada, esculachada. Respeita a torcida, respeita o Fluminense. E a primeira atitude que você deveria fazer por respeito a essa torcida que você diz que não sabe de nada de futebol porque não deu 2 treinos na vida, é você abandonar a vice-presidência de futebol, ir lá, sentar na sua cadeira e administrar o clube como presidente. E não como alguém que se acha maior do que a torcida e que entenda de futebol porque você não entende. E o Peter Siemens, um dos piores presidentes que esse clube já teve, provou que você não entende nada de futebol, que você não sabe contratar ninguém. Seja humilde e reconheça de que você é um analfabeto de futebol e que você não é acima da sua torcida. Precisamos urgentemente de um vice de futebol que não seja amigo de jogadores, que não entre no vestiário cantando musiquinha. Precisamos de um vice de futebol que cobre dos jogadores,
que chegue no vestiário e exija um bom aproveitamento, que afaste os maus jogadores e aqueles desinteressados. Precisamos de um vice-presidente assim, um vice-presidente de futebol. Como uma vez o Celso Barros tentou fazer no vestiário do Fluminense e foi afastado pelos jogadores que não querem mais a presença dele no vestiário. Precisamos de um vice de futebol, como fez o Celso Barros, em que uma coletiva disse que futebol é resultado e que o técnico não estava seguro no cargo enquanto não tivesse bons resultados. Precisamos urgentemente de um treinador que esteja à altura do Fluminense. Um treinador com títulos. Um treinador que saiba fazer uma mísera substituição. Um treinador que saiba escalar um time. Um treinador que esteja do tamanho do Fluminense. Mas precisamos disso para hoje, para ontem. Que o Fluminense, infelizmente, está sequestrado por pessoas que não entendem de futebol. E a torcida precisa priorizar e ir para as redes sociais, exigir mudanças. Porque do jeito que está, ninguém aguenta mais. Eu tenho pena da garotada que torce pro Fluminense. Tenho pena. Tenho pena também do pessoal aí que viveu a era Unimed, o pessoal de 20 e poucos anos de idade, porque não vão viver mais aquele momento. Esse momento passou, não existe mais. E tenho pena também do pessoal da minha geração, que viveu os anos 80, o tricampeonato carioca, o campeonato brasileiro de 84. Tenho pena dessa gente. Quem viveu os anos 70 do Fluminense, da máquina tricolor. Porque essa gente está tudo envergonhada. Porque eu não reconheço mais o Fluminense de antigamente. Vejo muita gente culpar Angione e culpar Odair e omitir a culpa do Mário Bittencourt. Na minha opinião, ele é o maior culpado disso tudo que está acontecendo. Ele é o vice de futebol. É ele que mantém o Odair no cargo. É ele que mantém o Angione como dirigente. O maior culpado é você, Mário. Você que mantém um treinador que não sabe trabalhar com a base, um treinador que não sabe escalar o time, um treinador que não sabe fazer substituição, um treinador que é refém de medalhões, e você que acaba se tornando refém de empresários, indicando baranga, jogadores ruins para o Fluminense. Porque o que aconteceu ontem foi vergonhoso. Para concluir, presidente, jogador, dirigente, ninguém pode ser maior do que o Fluminense. Ninguém pode ser maior do que a instituição Fluminense Futebol Clube. Ninguém pode se sentir maior do que sua torcida, que faz esse clube estar de pé. E se esse clube não faliu ainda ou não acabou ainda, é graças à sua torcida que o sustenta sem ter de onde tirar. Jogador, dirigente, presidente, ninguém é maior do que o Fluminense, todo mundo passa. O Fluminense vai viver para sempre no coração de seu torcedor, é que mantém essa chama viva. Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa o like se curtiu e compartilha com os amigos. Um abraço. Obrigado por tudo. Flui!